Boa tarde. É bom ver vários amigos aqui hoje. O que a gente vai conversar aqui é alguns cases que a gente teve aí recentemente, tudo que se refere à fosfatação de caldo, xarope e licor. Fosfatação eu acho que no mundo açucareiro de cana é um dos processos que mais podem trazer benefício para a produção de açúcar branco. Então eu estou conversando aqui mais para aqueles que fazem açúcar branco, né? Aqueles que têm dificuldade com contaminantes. Que contaminantes estão chegando hoje que dificultam a produção depois da colheita de cana verde, ou seja, colheita mecanizada de cana verde? Folhas, palmitos e impureza mineral, né? Isso traz o quê? Traz viscosidade, traz cor, traz turbidez, cinzas, né? Tem um bocado de gente aí com problema de cinza, AR. Então, esse tipo de contaminante dificulta a recuperação da fábrica e a produção do açúcar de qualidade, né? Então, a oportunidade é a gente usar as duas clarificações de caldo e de xarope para fazer o branco. Eu vou comentar um pouquinho também sobre clarificação de licor, se der tempo, né? Tá? Que é mais ou menos o mesmo princípio. E a ideia nossa aqui é colocar principalmente os conceitos. Os conceitos do quê? Daquilo que eu preciso fazer para trabalhar com equipamentos como este, o decantador rápido. Tá? Então, obrigado. Como é que trabalha aqui? Tá. Tá, é no começo, qualquer? Opa. Tá. Bom. Então, essa fosfatação, né? A frente e o laser. Tá. O laser é esse aqui? Esse aqui, tá. Então, a fosfatação, ela é... nós usamos hoje o fosfato de cálcio como o ator principal dessa etapa, das etapas, né? E o fósforo que vem na cana nós usamos, né? Na maioria das usinas hoje em dia não tem deficiência de fosfato. Ele é aplicado tanto no plantio como em alguns casos em soca. Ou seja, os níveis de fosfato hoje em dia são aceitáveis para fazer a fosfatação de caldo. No xarope eu tenho que complementar, tá? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aí. Clarificação de caldo, os conceitos são muito similares à clarificação de xarope e licor, né? Então eu tenho a ponte iônica formada pelo fosfato de cálcio ou fosfato de magnésio, nós vamos colocar aí a diferença entre ambos, tá? No caso da decantação, nós usamos para remover cor a sulfitação, né? É uma forma de eu remover cor de forma eficiente e econômica. O que é que faz a sulfitação? O enxofre, o sulfito. Ele atua sobre as cadeias carbônicas de dupla ligação dos fenóis, abre e permite que eu capture esses elementos que aportam cor, fenóis e flavonoides. Tá? Então, a sulfitação hoje é uma forma muito econômica e eficiente de remover cor que vem na cana. Tá? Formo o fosfato de cálcio, né? E em seguida eu faço a união desses flóculos primários, ou de fosfato de cálcio, num flocão. Esse flocão é devido à união de um polímero aniônico. Tá? A gente conversa a respeito dos polímeros aniônicos um pouquinho mais para frente. E no caso de xarope, é o mesmo princípio de fosfato de cálcio, ou seja, essa ponte iônica, formada através da adição de ácido fosfórico. E aí a gente usa o sacarato também neste caso. Então, além de usar o sacarato no caldo, a gente usa o sacarato aqui. É fundamental aqui no caso do xarope, em função da estabilidade do pH e porque também eu não posso formar cinzas no açúcar em função da inestabilidade desse pH. Diferentemente do caldo, a gente faz a flotação desses flocos.
aqui são exatamente os fenóis que vêm na cana, né? São 60%, 70% dos agentes de cor que vêm na cana, são fenóis e flavonoides. Então, eu atuando sobre eles, eu consigo remover essa cor que vem na cana. Tá? Eu também posso formar cor no processo, durante o processo, tanto na moenda como evaporação, e clarificação, ou seja, o tempo de retenção nessa condição de temperatura me aumenta a cor, me dá a possibilidade também de ter uma degradação de algum dos açúcares, principalmente frutose e sacarose. O que é importante nessa condição de formação do fosfato de cálcio? Energia cinética e energia térmica. Aqui eu estou fazendo... Vamos ver se eu consigo rodar o vídeo. Não. Avançar? Hã? Não consigo rodar o vídeo. É? Não. Tá. Desculpa a minha ignorância. Como é que eu rodo o vídeo somos aqui? Dois ignorantes. Vai me ajudar? É? Não consegue, acho que não está embebido, né? Vai ter que ser no... Aí. Ah, tá. Não? Ah, por isso. Ficou só o vínculo? Só ficou o vínculo. Só ficou a imagem? Se der um ESC, saiu da apresentação. Isso, tenta. Você lá sabe de representação, Gal? Você nem falou. O cara falou que tem mais de 60 anos. Aí dá. Dá. Pode deixar os dois rodando. Tá. Me ajudando os outros aí. Tá. Ó, vocês vão ver a importância, no caso lá eu estou usando temperatura, e aqui à direita sem temperatura, porém com agitação. Vocês vão ver a formação, e aí é no laboratório, né? Tá? Laboratório bem moderno aí. A gente está... Eu não sei se a gente apagando a luz consegue ver aqui a formação do floco primário, que é o fosfato de cálcio. Ó, dá para ver os grãos aqui, né? Formando. Consegue aqui, ó, tá? Aqui também. Opa, desculpa. Tá? Esse é o floco primário, fosfato de cálcio. Então, as duas condições, energia térmica e energia cinética, me ajudam a fazer o fosfato de cálcio. Tá? É importante aproveitar todo o fosfato que vem na cana. Ou seja, eu tenho que ter um mínimo, mas eu tenho que ter também um residual. Esse residual, eu trabalhando aí com 15 a 20 ppm de residual no caldo clarificado, é suficiente para eu garantir isso aqui, ó, tá? Então, a segunda etapa é eu reunir esses flocos pequenos, eu chamo de microflocos, num flocão. E para isso a gente usa o polímero aniônico. Ou seja, o fosfato de cálcio vai ficar pendurado na cadeia polimérica. Tá? Vamos passar para frente. Tá. Isso. Essa curva aqui é muito importante. Tá? Isso aqui é do Saranin, e ele fez esse trabalho aqui lá na Austrália, né? E a Taiten lá ele foi quem começou a divulgar, né? Em refinarias. Observa de que as condições da refinaria, 82 graus, 63 Brix e 7,1 a 7,2 de pH. Ou seja, essa é a condição que no licor da refinaria funciona esta curva aqui de remoção de cor e de turbidez em função dos P2O5. Tá? Essa curva aqui, ela também pode ser utilizada no xarope e no caldo. Ou seja, por que a gente fala que na cana eu preciso ter aproximadamente 300 ppm? Vem daqui, ó, tá? E vem dessa condição de temperatura, ou seja, eu preciso ter energia térmica, mas eu tenho que ter energia cinética também. Nós vamos mostrar principalmente para quem faz flotação de xarope. Tá? É fundamental eu ter também energia cinética para fazer essa ponte iônica de fosfato de cálcio ou fosfato de magnésio. Tá?
Aqui são os agitadores, né? Aqui é no Brasil, aqui é fora do Brasil. Então, nós colocamos agitadores, são todos de impelidores axiais, ou seja, o fluxo é descendente aqui próximo ao eixo e ascendente na parede do tanque. Tá? Isso aqui é suficiente para a gente poder fazer essa geração de energia cinética para a formação do fosfato de cálcio. Tá? Aqui estou voltando um pouquinho para trás, que é a função da sulfitação. Eu estou colocando aqui um oxidutor, que é o ozônio, né? Mas ele tem a mesma função de eu colocar aqui o SO2. Tá? Então, o SO2 atua sobre os grupos fenólicos, assim como os demais que aportam cor. Importante, né? Algumas usinas já estão fazendo isso no Brasil, fora do Brasil, várias, muitas, né? Que é o quê? Eu aproveitar a condição de alcalinidade, onde eu tenho maior potencial de oxidação do SO2, do sulfito. Então, o meio alcalino me potencializa a condição de oxidação. Onde é que a gente faz a sulfitação? No caldo que está no meio ácido, ao contrário do que está aqui. Então, a gente acaba gastando muito mais enxofre, aqui no Brasil, e acidificando muito mais. Eu acidifico muito mais, eu tenho que gastar muito mais cal. Então, eu tenho uma condição que é inversa daquilo que seria o ideal. Tá? Então, hoje a gente vê usinas com sulfito no açúcar muito maior, sulfitando menos. Né? Uma segunda coisa, quando eu sulfito muito, e o sulfito é em função de quê? Em função da impureza vegetal. Quanto maior a impureza vegetal, os fenóis estão presentes na folha 6 vezes mais do que na cana, 3 vezes mais no palmito em relação à cana. Então, se eu tenho muita ponta e muita folha, eu vou ter muitos fenóis. Aí eu vou precisar sulfitar muito mais. Se eu sulfito aí acima de 600, 800 ppm, eu vou derrubar esse pH aí 1 a 1,2 pontos. Algumas usinas estão sulfitando até 1.200 em função da impureza vegetal, estão derrubando esse pH a 4,8. Imagina a condição de inversão. Tá? Então, que é muito negativa para o processo. Porque o fato de eu fazer a hidrólise da sacarose me dá também ácido orgânico. Então, me cria outros problemas que a gente não deveria ter. Então, a pré-alcalização é uma condição que hoje muitas usinas estão utilizando. Aqui é uma usina fora do Brasil, em que eles fazem essa pré-alcalização, foi a partir daqui, né, na safra 2021, e ela era pobre, olha aqui, ó, 180 ppm de P2O5, né, um pH de 4,8, por quê? Porque foi no furacão de 2020, né, na América Central. Então, em função disso, a cana, o caldo primário tinha um pH baixo, de 4,8. Aqui no Brasil não tem isso aí. Né? Então, a cana degradada biologicamente, em função desse... Ela deitou, ela trouxe essa condição. Né? Então, essa é uma usina que teve que complementar ácido fosfórico no caldo, para poder clarificar. A partir desse momento aqui, a gente começou a ter maiores... isso aqui para branco, açúcar 150 de cor. A mesma usina, né? E aí a gente fez a pré-alcalização, antes da sulfitação, sulfitando 800 ppm. Tá? Então, nesta usina aqui, e olha o delta que é entre o pH do caldo primário com o caldo secundário, 0,39. Tá? Então, essa caída de pH foi muito menor, mesmo sulfitando 800 ppm. No caso aqui da pureza, a caída da pureza do primário com diluído, ou misto, 1,4. Né? Então, para uma usina que veio pós-furacão, é um resultado que valeu a pena fazer a pré-alcalização e a dosificação de ácido fosfórico no tratamento de caldo. Tá? Uso sacarato. Né? Eu me lembro até hoje que, quando a gente comprou o primeiro SRI, ele vem com um contrato de confidencialidade. Nesse contrato de confidencialidade, inclusive, exigia que usasse o sacarato. Né? Que para a gente não era uma novidade, porque na refinaria nós usávamos o sacarato. Então foi mais fácil convencer. Tá? Mas depois, tanto no caldo quanto no xarope, tem o benefício, que é o pH mais estável, que é uma condição de... Inclusive diminui o consumo de cálcio.
diminui o consumo de cal, tá? Em função disso, né? É uma relação, a gente usa xarope hoje em dia nas clarificações de xarope, e a relação para a gente memorizar de forma mais fácil é, se eu tiver um leite de cal de 12, a relação volumétrica é 1:1. Né? No nosso caso, lá na Venezuela, a primeira que nós compramos lá da SRI, nós fazíamos esse sacarato em linha. Tinha uma bomba com a mesma rotação, leite de cal e no caso lá, xarope, e fazia esse em linha. Não tinha retenção. Tá? Observa aqui a diferença, né? Se eu usar o leite de cal em relação ao sacarato, olha a turbidez. Tem uma vantagem muito grande. Tá? Para quem vai fazer xarope, a gente praticamente exige, né, ou requer que faça sacarato nas flotações de xarope. Aqui observa aqui que decantou uma parte do leite de cal, né? Então aqui faltou um pouquinho de açúcar, tá? E aí a gente aumentou aqui a relação e fez a solubilização do hidróxido de cálcio. Essa é a principal vantagem do sacarato, a solubilização do hidróxido de cálcio. Eu vou colocar aqui o magnésio como um dos agentes que podem nos ajudar na produção de açúcar branco em relação ao cálcio. Observa a condição, o potencial iônico do magnésio, 728, em relação ao cálcio. Tem 23% mais. Ou seja, para quem vai fazer o açúcar branco, no caso da clarificação de xarope, eu consigo remover, eu consigo ter maior capacidade iônica de remover agentes de cor que estão no estado solúvel e que eu transformo em insolúvel através do uso da poliamina catiônica. Então, para nós, né, nos experimentos práticos, a gente comparando calcítica e dolomítica, nós conseguimos maior remoção de turbidez e cor utilizando o cal dolomítico, tá? No xarope. No caldo eu não vi muita diferença, né? Só que tem uma coisa, tá? A preparação, a hidratação do calcítico é muito diferente da preparação ou hidratação do cal dolomítico, né? Na transformação do carbonato de cálcio em óxido de cálcio, eu preciso de 800 graus. As jazidas dolomíticas, elas têm 30 e tantos por cento de magnésio. Mas para fazer a transformação do carbonato de magnésio em óxido de magnésio, eu preciso de 400 graus. Ou seja, a calcinação é feita no mesmo forno, no mesmo tempo. E aí o que acontece? A superfície da cal dolomítica, ela fica um vidro, fica vitrificada. Diferente da calcítica. Então eu preciso ter um cuidado maior na preparação da dolomítica, tá? E aí é onde a gente tem encontrado dificuldade. Por quê? Porque nós precisamos de ter temperatura e tempo para a hidratação do cal dolomítico, né? Em algumas usinas que tiveram problema de acidente lá na hidratação de cal, não permite o uso de condensado. E isso dificulta o uso da cal dolomítica para as usinas que querem fazer açúcar branco com esse tipo de cal. É muito beneficioso, tá? Mas é como disse o Max, né? Nós temos que adequar as normas à condição que o processo requer. Então, as normas de segurança, nós temos que utilizá-las de forma a que esse processo seja beneficioso, né? No caso do xarope, realmente tem uma diferença grande. Tá? Aqui é o que eu aprendi lá do Marcelo, lá em 2005, né? No tanque flash, tá? Lá na Venezuela, e realmente tem uma vantagem muito grande na eliminação de ar,
que está dissolvido no caldo, mas também no ar ocluído do bagacilho, né? Então, para a gente que tinha refinaria na época, foi fundamental o uso desse tipo de conceito de tanque flash. Tá? E eu coloquei isso aqui porque lá no nosso case, que ocorreu fora do Brasil, a gente vai mostrar uns vídeos onde a decantação é muito rápida em função da eliminação do ar. A floculação secundária é exatamente o uso de um polímero de carga negativa, aniônico. Ele é uma poliacrilamida e tem uma densidade de carga, é quantidade de cargas negativas, né? E um potencial também iônico que faz com que capture aqueles flóculos primários, os microflocos, né? Então, quanto melhor esse agente polimérico, melhor vai ser a minha decantação, porque eu vou ter flocos maiores e eu vou decantar mais rápido. Então, a velocidade de decantação é fundamental o uso e a preparação e a mistura desse produto. Tá? Nós precisamos ter uma água com zero dureza, temperatura abaixo de 45, para preparar esse produto, ou seja, hidratá-lo, né? Transformá-lo numa condição apta de uso. E aqui estão alguns comparativos de produtos, né? Eu não coloquei o nome aqui, mas tem aqui os grupos deles. Para alguns casos, né, caldo com muita impureza mineral, a gente usa esse grupo aqui. Para alguns, que é mais ou menos aquilo que a gente usa também para quem tem o filtro prensa, né? E essa condição aqui, ou seja, tanto de densidade de carga como de peso molecular. A gente tem que usar essa tabelinha, né? Que é para o começo de safra, meio de safra, final de safra, ou seja, em função das impurezas que tem, eu uso o polímero mais adequado, fazendo o jar teste. Tá? Uma coisa que a gente fez, né, para preparar esses polímeros, e eu não sei se o Glauco concorda, mas esse vídeo você consegue colocar? Tá. Ó. Ali a preparação do polímero, e aqui nós fizemos com 0,1%, né? Ou seja, 1 grama em 1 litro, e aqui um pH 7, aqui um pH 9, aqui o pH 11. Tá? Desculpa, aqui é o pH 7, aqui o pH 11. Né? Olha, observa aqui a formação de gelatinas e grumos, etc. Né? E olha a percolação desse polímero. Né? Então, para nós, para o uso de polímeros que são de grande peso molecular e grande densidade de carga aniônica, o pH foi fundamental. O pH de 11 aqui, ele respondeu muito melhor. Tá? Então, a gente usa, nesse caso dessa usina aqui, nós colocamos, era um tanque de 13 metros cúbicos, nós colocamos aproximadamente 3 litros de soda para levar a pH 11. E essa é a diferença, tá? Mas o mais importante disso aqui foi o uso desse polímero depois dele bem preparado. Aí, tá? Você pode rodar. Essa é uma usina no Brasil. Tá? Usando esse tipo de polímero. Então, os flóculos são secundários, os flocões, eles são muito maiores, a decantação rápida, olha a turbidez. Tá? Então, ele tem uma grande vantagem. Uma segunda coisa que nós observamos foi o seguinte, que os materiais inertes, como destrana e amido, não são polares, né? Eles são arrastados mecanicamente através desse fosfato, desse flocão grande. Então, a gente consegue remover 80% a 90% do amido e 30% até 50% de destrano, né? Somente na fosfatação. Ou seja, eu não preciso usar nem destranase e nem amilase. A gente remove na fosfatação bem conduzida. Fundamentalmente através da remoção mecânica na etapa secundária, tá? No floco secundário. Pode passar lá.
Aí é um case fora do Brasil, né? E isso aqui é um caldo que tem mais ou menos 50% de lodo, tá? Olha a decantação. O importante é que ele está com 35 de transmitância, sem sulfitar. Ou seja, não está uma velocidade tão rápida, né? Mas aqui a gente está conseguindo flocular e decantar. Essa usina ela tem 2 clarificadores Fletcher, que são da SRI, de 1 hora de retenção, mas eles moíam 1 hora e paravam 1 hora para esperar os decantadores baixarem. Moíam 1 hora e esperavam outra hora para... E aí... Então, batelada. Parava a moenda para poder decantar o decantador. Daí foi feita algumas modificações, né? E hoje em dia consegue moer mais estável, tá? Mas olha o lodo original, né? Esse aqui é o caldo. Quando me convidaram para ir para lá, eu pedi para mandar os problemas que eles tinham e mandaram o vídeo e a foto daquele caldo. Eu falava, é mentira, vocês não têm isso aí. Vocês foram lá e colocaram terra no caldo. Não dá para acreditar, né? Edmilson esteve lá. Podemos. Esse aí, ó, já é o lodo do decantador. Então, como é que a gente consegue fazer isso aí? Também aquele mesmo polímero aniônico bem preparado, e nós tivemos que aumentar a velocidade do floculador. Ou seja, eu tive que colocar a energia cinética para poder fazer esse floco. Tá? Então, pode colocar o próximo. Isso aí, ó. E aí está o filtro prensa, né? Para poder fazer. Então, eles tinham um outro problema também, que era pol. Você não podia colocar água no filtro prensa, porque não tinha percolabilidade. Ou seja, não conseguia formar o floco, né? Então, essas dificuldades foram resolvidas, eu acho, né? Talvez não 100%, mas através do uso daqueles conceitos que a gente falou lá no começo. Tá? Aqueles conceitos foram os que nós usamos para assumir esse desafio. Tá? Acho que de caldo é isso aí. Vamos ver se a gente tem um tempinho. Xarope. Tá. É o mesmo princípio, né? O fosfato de cálcio ou fosfato de magnésio são os atores principais desse sistema para remover, então, cor, turbidez, cinzas. Tá? Eu preciso, novamente, energia térmica, energia cinética. Então, isso aqui, na verdade, eu aprendi com o pessoal da Tate & Lyle. Eles tinham os tanques de reação, os reaction tank, e aí nós mais ou menos utilizamos alguns conceitos daquela época da Tate & Lyle. Tá? Esses são os tanques de reação, né? E ele tem que ter um tempo de retenção, tem que ter uma condição de agitação mínima e uma temperatura. Tá? São pás, todas as pás são axiais, então os movimentos aqui são todos axiais. Por que axial? Porque eu consumo menos potência e consigo bombear mais. Tá? Isso aqui é uma outra usina, né? Essa aqui no Brasil. Aqui são duplo impelidores, né? É outra forma da gente conseguir otimizar. Aqui é uma oportunidade que eu tive de testar qual é a energia cinética que eu tenho que colocar para fazer essa foculação em xarope, qual que é a condição de... Aqui é o floco secundário no xarope, né? Então, e a aeração. Então, eu tive a oportunidade de ter disponibilidade de um laboratório para fazer esses experimentos todos no xarope. Tá? É um xarope de mais ou menos 68 brix. Então, eu já peguei um xarope de uma usina que já tinha uma condição de concentração alta para ver quais as dificuldades que a gente teria para fazer essa flotação. Pode rodar, mas pode ir para frente. Tá. No caso do caldo, a gente usa o sulfito como agente descolorante. Aqui no xarope, nós usamos um descolorante que é uma epicloridrina, ou um dialquil também pode ser, tá? Mas é um descolorante, ele é catiônico, ele é insolúvel em água, e ele tem uma grande vantagem.
ele é hidrófobo, ou seja, ele expulsa a água. Então, ele facilita a captura, ou não só a reação do fosfato de cálcio, como a captura dos agentes que são contaminantes. Tá? Essa poliamina, ela faz o quê? Então, nós temos melanina, melanoidina, nós temos o DAF, que é a degradação alcalina da frutose. Todos são agentes de cor, só que eles estão todos no estado solúvel. Essa poliamina, ela, como é insolúvel, ela tem a finalidade de transformar esses agentes em insolúveis e permitir a captura iônica deles através do fosfato de cálcio. Tá? Então, essa ponte iônica, ou fosfato de cálcio, é aquela que captura esses agentes, depois de transformar de solúveis em insolúveis. Tá? Existem vários tipos de poliaminas, né? Hoje em dia, aquela que mais a gente usa nos xaropes complicados são aquelas que têm uma concentração muito alta e aproximadamente 9.000, 7.000 centipós de viscosidade. Ou seja, eu preciso diluir ela para ser bombeada. Depois da gente fazer o floco primário ou fosfato de cálcio, eu tenho que aerar. Então, no começo, quando eu comecei a trabalhar, a maioria das usinas aerava o floco secundário, depois de aplicar o polímero aniônico. Na verdade, a gente aera o floco primário. O floco primário tem de 80 a 200 microns, então as microbolhas eu tenho que ter menor tamanho para poder ocluir. Tá? Observa como foi a evolução dos sistemas de aeração. Eram bombas de cavitação, no princípio, né? Depois esses discos de cavitação que eram da Tate & Lyle, né, com esse furinho aqui, tá? Aí eu mudei um pouquinho, porque isso aqui era natural, era uma sucção natural, eu coloquei um ar comprimido, né, através de uma junta rotativa aqui, aí depois veio o micronizador de ar, e tem também os ejetores. Tá? Isso aqui é o que mais usa hoje em dia para fazer a aeração do floco primário. Você pode rodar isso aí? Existe também a possibilidade do uso de micronizadores de ar. Aqui é um xarope que está também com aqueles 68 Brix, né? Temperatura ambiente, ou seja, com uma viscosidade maior do que aquela que a gente trabalha no processo. Então, dá para ver aqui as microbolhas de ar com aqueles micronizadores. Tá? Nesta condição, existe um fator que é a coalescência, ou seja, a união de várias microbolhas num bolhão. As duas têm, a microbolha ela se fixa dentro do floco de fosfato de cálcio e depois o bolhão ele arrasta. Tá? Então tem a vantagem de fazer as duas coisas. Pode passar. Aí nós entramos outra vez no floco secundário, que é o flocão, né? Que é o uso da rede polimérica, né, do polímero aniônico, que vai capturar aqueles flóculos primários e fazer um flocão. A vantagem qual que é? Por isso que eu aero o floco primário, para que quando eu faça o flocão, ele flote e separe da fase líquida. Tá? Aqui, aquele vídeo lá, pode rodar? Isso, o primeiro. Esse aí é no Brasil, tá? Aquele ali é a capa de espuma que fez, ó, no flotador. Ela é compacta, né? Bem compacta. E aqui é o xarope, que a gente não pode ter arraste de flocos. A gente inventou aí um sistema de verificar. Tá? Aqui é a borra, né? Com aquela espessura que estava lá. E esse aqui é o xarope, flotado. Tá? Então, essa é a condição para a gente fazer o açúcar branco. Baixa turbidez, a cor... A poliamina remove aí de 15% até 25% de cor. Né? Mas o mais importante desse processo é a remoção de turbidez. Nós temos que buscar 85% a 90% de remoção de turbidez. Cinzas é possível remover nisso aqui. E lá também, fosfatação remove cinzas. Fosfatação remove cinzas. Como? No caso do xarope, a poliamina é catiônica. Quais os sais aniônicos que eu tenho presente no xarope? Todos aqueles que são carbonatos, fosfatos, etc., são aniônicos. Então eu posso capturar.
E o aniônico, eu vou voltar aqui um pouquinho, ó, tá? Ele é carga negativa. Então, o que eu vou capturar aqui? Vou capturar aqueles elementos livres que estão presentes, né? Então, quais são? Ferro, silício, magnésio, cálcio, todos eles eu posso capturar aqui, desde que eu tenha essa hidratação e mistura adequada, tá? No caso lá do decantador, nós substituímos a flauta por um misturador estático, tá? Por que a gente substituiu a flauta pelo misturador estático? Porque as flautas entopem. Elas não são à prova de peão, né? Então, os grumos, as gelatinas entopem os furos. Nós colocamos misturador estático. Aquele vídeo lá foi com misturador estático. Nós substituímos a flauta no flat, tá? Este caso aqui é a mesma coisa. De onde eu busquei isso aí? Aqui também é um misturador estático, tá? Se eu tiver um bom misturador estático, eu consigo que estas cargas negativas aqui me capturem aqueles elementos que são positivos, que estão presentes. Ferro, silício, cálcio, magnésio, tá? Enxofre, tudo que é positivo eu consigo capturar aqui, tá? Então eu baixo cinzas, tanto através da poliamina, através dos sais aniônicos, como pego também os sais livres, tá? No caso aí os cátions livres, né? Tá. Aqui é fora do Brasil, tá? Acho que dá para girar lá. Também açúcar branco, né? Açúcar. E aqui esse país, por exemplo, ele tem um problema, né? Eles têm 50% da cana deitada e 50% em pé. Então, as impurezas vegetais deles normalmente variam de 12% a 18%. Como é que eu me meto a fazer um açúcar branco com uma cana que tem 12% a 18% de impureza vegetal? Eu tenho que usar esses conceitos, senão eu não consigo fazer, tá? Então, o xarope aqui, mais ou menos de 9.000, com o magma B de 2.000, a gente faz o açúcar branco sem muita dificuldade, tá? Então, magma B de 2.000, xarope 9.000, a gente consegue fazer o açúcar branco, né? Inclusive com uma boa recuperação. Tá? É essa mesma usina, né? Tá? Então, a gente tem aqui uma carta de controle deles, né? A eficiência de remoção de turbidez durante a safra ficou aqui em 75%, ou seja, é possível aumentar ainda mais, né? Tá? E remoção de cor, aproximadamente 25 aqui, né? Tá? Usando poliamina, usando polímero aniônico, né? Pode mudar. Aqui é uma outra usina também fora do Brasil, né? Eles fazem... Aqui nós não podemos sulfitar muito, porque nós usamos o mesmo caldo para fazer o açúcar moreno, que é aquele açúcar de 900 a 1.000 de cor. Então, o mesmo caldo faz o açúcar branco de 150 e o açúcar moreno de 900. Então, não podemos sulfitar muito. Ou seja, o sistema de xarope ele tem que ser muito bom para fazer o açúcar branco, sem sulfitar. Sulfitação aqui é mais ou menos 150 ppm, né? E aqui é a remoção, tá? Então, observa uma diferença entre aquela outra usina que sulfita em torno de 600 a 700 ppm, com essa aqui que sulfita 150. Então, a remoção é muito maior, né? Lógico que não é barato. É um açúcar mais caro, tá? Mas a gente consegue cumprir. Sem sulfitar muito, fazer o açúcar branco, tá? É também outra usina fora do Brasil, tá? A mesma coisa, né? A gente tem que trabalhar com aquilo que a gente tem, né? Só ajustar os conceitos, ajustar as condições de processo para poder conseguir, né? É importante aqui, ó, tá? Um amigo aqui da Zilor, e a gente fez alguns trabalhos juntos, tá? Como que a influência do caramelo, da destrana e do amido na cor do açúcar. Ou seja, tem relação direta. Cor, caramelo e destrana e amido. Tá? Então, eu remover destrana e amido, eu consigo baixar a cor. E
amido e destrano, eu consigo remover na fosfatação. Tá? É aquilo que a gente conversou. É a mesma coisa aqui, ó, tá? Tem uma relação direta, cor do açúcar com amido. Né? Aqui na Zilor, tá? Pode mudar. Aqui é um problema de cinzas no açúcar, né? Esse aqui é o açúcar, aqui são 3 dias distintos, e aqui são os elementos presentes no açúcar que tinha cinzas. Cinza limite aqui é 0,05, né? E desses elementos aqui, ó, o cálcio era um dos principais, tá? Depois que nós começamos a usar a poliamina no sistema de xarope, enquadramos que é o 0,05, tá? Então, eu consigo remover cinzas na fosfatação. Pode mudar. Antes, aí. No licor, é a mesma coisa que o xarope, só que numa condição melhor. Ou seja, se lá no xarope o nosso objetivo é 25% de remoção de cor e 85%, 90% de turbidez, aqui a gente consegue chegar a 55%, 60% de remoção de cor no licor, tá? Licor de refinaria, né? O princípio é igual, a gente faz o fosfato de cálcio, que é o floco primário, aera, e depois faz o floco secundário para separar, tá? Os agentes de cor presentes aqui no licor são iguais àqueles que estão no xarope, tá? A gente tem aqui quais são. Tem duas coisas aqui que eu queria comentar. A epicloridrina, ela não tem uma grande quantidade de cadeia graxa, né? Se eu tiver muito amido e destrana, o dialquil ele é melhor para remover amido e destrana. Ele não é tão bom para remover cor, mas para amido e destrana ele é melhor, tá? Naquela foto que eu mostrei, que a gente teve a oportunidade de ter um laboratório disponível, isso é o comportamento do dialquil. Ele melhora a remoção. Então eu posso misturar os dois, no caso de eu ter tanto necessidade de remover cor, turbidez e amido e destrana. Eu posso misturar os dois. Então nós fizemos uma mistura dos dois também naquele laboratório e dá uma eficiência boa. Não é barato, tá? Não é um açúcar barato. Mas se eu tiver presença de contaminante, eu tenho como eliminar. Esses são os tanques de reação tradicionais da Tate & Lyle, né? A diferença é que eu coloquei aqui os microionizadores de ar na última câmara e um misturador estático aqui do polímero aniônico, né? Essa é uma diferença em relação à Tate & Lyle. O resto ficou... Nós aumentamos aqui os agitadores, o fornecimento de energia cinética é maior nesse tanque de reação do que naquele da Tate & Lyle original. Pode rodar. Aqui é o licor sendo flotado, né? Remover para fazer o açúcar de 35 icunza. Né? Pode ir para frente. Pode pular. Aí. Eu vou dar aqui alguns exemplos, né, de alguns trabalhos que a gente fez. Essa usina aqui, ela tinha um açúcar, uma matéria-prima de 200 a 250, e essa era a condição do flotador deles, tá? Esse aqui é o licor, né? E esse aqui é o flotador deles com 200 a 250. Usando os mesmos princípios que a gente conversou atrás. Só que, lógico, que com uma dosificação diferente, né? Um açúcar de 200 a 250, eu consigo colocar menor dosificação de produtos químicos. Aí o seguinte é um açúcar de mais cor, pode colocar na frente. Tá? Esse é um açúcar de 500 a 600, né? Também é fora do Brasil esse aqui. Tá? Consegue aqui, lógico que com uma dosificação maior. Tá? Os conceitos são sempre iguais. Né? Essa aqui é a remoção que a gente tem feito, tá? Para conseguir baixar a turbidez, cor, viscosidade, cinzas, né? Tá? Porque é fundamental eu remover viscosidade, senão os filtros, que é a próxima etapa da clarificação de licor, são os filtros. Eu saturo os filtros em função da não remoção desses contaminantes, principalmente viscosidade e turbidez. Tá? Aqui é uma outra, isso aqui é lá
também fora do Brasil, com 1.500 de cor. Ou seja, é uma originação de açúcar, compra açúcar de 1.500 e faz o 35 de cor. Tá? Então é possível comprar um açúcar de 1.500 e fazer o açúcar de 35. Mais para frente. Acho que é isso mesmo, né? É a última. Bom, aqui é um caso meio complicado. Esse aqui é um açúcar brasileiro, né? Fora do Brasil, mas eles importam açúcar brasileiro, daqueles baratos, né? De usina que vende almoço para comer na janta. E aí é isso aí, chega, o que chegar, o cara, né? É barato. Só que é difícil de trabalhar assim, né? Tá? Mas consegue. Tá? A matéria-prima barata. Acho que é isso, tá? Certinho. Rapaz. Bom, eu não combinei com o Ito, a consultoria, e nós vamos abrir espaço para uma pergunta só, então. Tem alguma pergunta? Alguém está segurando o braço aqui, ó. Segura o braço. Eu sou o Rudimar. Marcos, parabéns pela apresentação, gostei bastante. Sobre a pré-alcalinização seguida da sulfitação, na nossa região isso não é culturalmente não é tão usado como em outras regiões do país ou até fora do país. Chegando uma cana de um incêndio, uma cana como a gente teve há 3, 4 anos, com uma viscosidade muito alta, eu entendo que é até mais importante fazer esse procedimento. Mas aí a dosagem de sulfito ali, você recomenda, sugere, ou você ir um pouco além, um pouco mais de sulfito mesmo para matar diminuir um pouco essa viscosidade ou não? Tá. A dosificação de sulfito vai ser muito em função da quantidade de fenóis. Se tiver uma cana aí mais ou menos de 8% de vegetais, vai chegar em 1.500 a 1.800 ppm de fenóis. Então, nessa condição, se sulfitar 400 ppm na condição de alcalinidade, você consegue resolver o teu problema. Tá? Mais ou menos essa correlação que a gente tem feito. O único problema é que, nas canas que são ou imaduras ou canas com contaminação biológica, o pH está mais próximo de 5, aí a pré-alcalização é mais necessária ainda, que não você começa a degradar ou inverter a sacarose na moenda. Tá, correto. Obrigado, Ito. Obrigado, mais uma salva de palmas que merece. Obrigado, querido. Como sempre.